Fala galera, e hoje começando mais um vídeo pra vocês, né galera, aqui no meu canal Brasileiro Futebol. Sim, hoje falar sobre um grande jogo, né galera, jogaço, né, jogaço, né, espetacular, tá acontecendo agora. No Campeonato Brasileiro 2025, né galera, Série A do Brasileirão, né, jogaço do Corinthians, tá tendo Corinthians e Vitória, né, Vitória e Corinthians, né, Corinthians e Vitória, né, Sport Clube Corinthians Paulista, né, Sport Clube Corinthians Paulista contra Sport Clube Vitória, né, Vitória, é na Bahia, né, o time Bahia, né, é o Química Arena, né, no Corinthians, lá em Itaquera, São Paulo, né, São Leste de São Paulo, né, São Paulo, capital paulista, né, é a capital paulista. Frio ultimamente, baixa temperatura, né? 17, 18 graus fazendo, né? Esses 12 graus anteontem na sexta-feira no jogo do Brasil venceu o Japão 3x1 no amistoso, né? Da seleção feminina, seleção brasileira feminina, futebol, né? Hoje fazendo 18, um pouquinho mais frio, né? Capital paulista, né? E o Corinthians e Vitória estão se enfrentando, né? No Brasileirão, jogo da 11ª rodada, né? As duas equipes precisam recuperar, né? Na competição, né? O Corinthians no último jogo não perdeu, né? Mas empatou também, não ganhou, né? O Atlético Mineiro 0x0, o Vitória perdeu pro Santos. E fora que no meio de semana perderam, né? E foram eliminados na Copa Sul-Americana, né? O Corinthians perdeu por Huracán lá na Argentina por 1x0, no estado do Tomás Adolfo do Col, né? O Palácio, né? Em Buenos Aires, capital da Argentina. E o Vitória também perdeu pra Universidade Católica do Equador, lá em Quito, né, Equador, capital equatoriana, né, na altitude e tudo mais, um desconto daria pra dar sendo altitude, mas assim perder, né, ou seja, é o jogo dos eliminados, as equipes foram eliminadas da Copa Sul-Americana, né, Corinthians e Vitória, né, Corinthians e Vitória, o Timão, né, o Corinthians, Coringão, né, contra o Leão da Barra, né, o Vitória, mas enfim, de qualquer forma, o Corinthians consegue vencer o Vitória. Óbvio que o Vitória também precisa, né, da vitória, né? Óbvio, o nome do time já é isso, né? O Vitória vai em busca da vitória, né? Até porque para sair da zona de rebaixamento, né? O time baiano, né? O Vitória tá na zona de rebaixamento, né? Até tem alguns bons jogadores, né? O Vitória, né? Vitória do técnico Thiago Carpini, né? Contra o Corinthians, né? O Dorival Júnior, né? Dorival Júnior contra o Thiago Carpini, conflito interessante, né? Vitória até tem alguns bons jogadores, né? O Vitória tem o Renato Kaiser, né? Renato Kaiser, inclusive, já jogou no Atlético Goianiense, né? Atlético Paranaense, né? Os dois Atléticos Goianiense e Paranaense, jogou no Mineiro, né? No Galo, né? Os principais, né? Inclusive, falando em Atlético Mineiro, tá tendo jogo do Ceará contra o Atlético Mineiro. Tá tendo Ceará, Atlético Mineiro, né? Na Arena Castelão, lá em Fortaleza, no Ceará, capital cearense. Tá 0x0, né? Ceará que tem o Pedro Raul, tudo. E no Maracanã, né? Deixa eu jogar esse Filho, né? No Maracanã, no Rio de Janeiro, tá tendo Flamengo e Fortaleza, né? Flamengo, né? Clube de Regatas, Flamengo tá vencendo Fortaleza, né? Pelo placar de 1x0. Gol do Arrascaeta, né? Do Arrascaeta. Jorge de Arrascaeta, né? Inclusive, esse é o último jogo do Flamengo, né? Antes da... além da data FIFA, né, data FIFA, e da Copa do Mundo de Clubes, né, da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo que estreia contra o Esperança, da Tunísia, né, Esperança, no dia 16, né, que é 15 dias, né, e de amanhã 2 semanas, né, o jogo passar na Globo, tudo, né, do Flamengo, né, do Botafogo também contra o Seattle Santos, do Palmeiras contra o Porto, né, o brasileiro, Fluminense, né, contra o Fluminense, né, contra o Borussia Dortmund. O Fluminense joga daqui a pouco, inclusive, contra o Internacional, né, lá no Estádio Zé Pereira do Beira Rio, lá no Beira Rio, né, de Porto Alegre, né, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na capital gaúcha, né, e o Palmeiras também joga daqui a pouco, né, às 7h30 da noite, né, no estádio Governador Magalhães Pinto, Mineirão, né, Mineirão em Belo Horizonte, Minas Gerais, capital mineira. O Estevão, do Palmeiras já fez seu último jogo no Allianz Parque de São Paulo, né? Na casa do Palmeiras, né? Que foi o jogo com o Sport Cristal do Peru. O Palmeiras ganhou de goleada 6x0, já tava classificado, né? Marcou seu último gol, né? Jogando em casa. Aí vai ter o último jogo no solo brasileiro, né? Tem território brasileiro, no Campeonato Brasileiro, né? O brasileiro, o Estevão, né? Do Palmeiras. Falou isso porque ele ainda vai ter o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes do Palmeiras. Mas já vai ser solo norte-americano, estadunidense, né? Dos Estados Unidos. Aí sim, depois, né? Mesmo que o Palmeiras seja campeão, vai até a final normal, ele joga. E depois se despede, vai pra Europa, né? Pro Chelsea, né? Vai pro Chelsea, né? Chelsea, inclusive, também vai ser um dos adversários do time brasileiro, do Flamengo, né? Do Clube de Regatas Flamengo, até Flamengo e Chelsea. Vai enfrentar o Palmeiras também, depois vai ser a revanche, aquele jogo mundial de 2021 e tudo mais, né? Mas enfim, os times brasileiros se preparando, né? O Palmeiras fez o Cruzeiro, né? No Mineirão, né? Em Belo Horizonte, Minas Gerais, capital mineira, né? O Cruzeiro venceu para assumir liderança também provisório no campeonato. O Palmeiras também assumiu liderança. O Flamengo tá vencendo, assumiu liderança, né? O Bragantino nesse momento tava sendo líder, né? Que o Bragantino venceu o Vasco ontem, né? O Vasco da Gama, o Clube de Regatas Vasco da Gama, 2x0 ontem lá em São Januário, Rio de Janeiro, né? Com gols do Guilherme, né? O Guilherme e o Isidro Pita, né? O Guilherme lateral não é o Guilherme que é do Santos, não. E o Isidro Pita, golaço, né? Bahia venceu o São Paulo 2x1, né? Os jogos dessa rodada, né? Bahia venceu o São Paulo 2x1 na Arena Fonte Nova, né? Em Salvador, na Bahia, capital baiana, com 2 gols do William José, né? E o São Paulo com o Luciano de pênalti. Um dos gols também do Bahia foi de pênalti, com o William José, né? Como eu já falei, né? O Bragantino, o Red Bull Bragantino venceu o Vasco 2x0 lá em São Januário, né? Rio de Janeiro, gols do Guilherme, né? O lateral Guilherme. E o atacante, né? O centroavante lento, passando a trilha, o Isidro Pita, né? Hoje mais cedo, às 11 horas da manhã, no estádio José Maria Campos Maio, Maião, lá em Mirassol, interior de São Paulo. Mirassol venceu o Sport, né? Por 1x0, gol do Reinaldo, né? De pênalti, lateral, né? King Naldo, como os caras chamam, Reinaldo, né? É o King Rei, né? Reinaldo, né? 1x0, né? Hoje, às 4 da tarde, mais cedo, teve na estádio Urbano Quadril, Belmiro, né? Santos e Atlético desculpa, Santos e Atlético Mineiro. Já teve também, já aconteceu. Santos e Botafogo, né? Desculpa, Santos e Botafogo, né? Santos Futebol, não Botafogo Futebol Regatas, Botafogo venceu por 1x0, né? Gol do Arthur. Um chute de fora, né? Inclusive foi o jogo que até o Neymar foi expulso, né? Até gravei pra vocês, tá aqui no meu canal, né? Prestação de jogo, né? No meu canal do YouTube, que é Brasileiro Futebol, né? O Neymar foi expulso, Ele fez uma falta mesmo no jogador do Botafogo, né? Não sei se foi o Marlon Freitas, foi o Grego, sei lá. E depois ele fez o gol até, né? Chegou a fazer gol. A bola tocou na mão dele. E mesmo tocando na mão, não importa. Se tocar na mão é falta, hein? E a falta é passiva de cartão amarelo. Ele fez o gol de propósito, né? Tocando de cartão amarelo, né? Enfim, com a mão, né? Com a mão. Ou seja, ele já recebeu o cartão amarelo. Ele já tinha cartão amarelo, consequentemente vermelho. E o VAR também não podia chamar, né? Porque não foi vermelho direto, né? Enfim, então, Botafogo venceu 1x0, gol do Arthur. E Juventude e Grêmio, história foi de Jacone, não. Foi lá em Caxias do Sul, né? Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, né? No Rio Grande do Sul, né? O Grêmio venceu por 2x0, gol do Bright White, né? Martin Bright White.
né? E do enfim, do Bright White e do Christian, né? Christian Oliveira, né? Isso, Christian Oliveira. 2x0 também. Alessandro, Christian Oliveira, né? Enfim, e agora tá tendo o Flamengo e Fortaleza. O Flamengo tá ganhando Fortaleza 1x0, né? Gol do Arrascaeta, como já falei, no Maracanã, né? Rio de Janeiro. Espero que o Fortaleza vire, né? Mas o Flamengo seja mais forte, né? Com a Arrascaeta, o Bruno Henrique, né? Com o Pedro, né? Luiz Araújo, Everton Cebola e tudo mais. Acho que o Fortaleza vai virar, né? Vai ser hat-trick, né? 3 gols de Lucero, um de Marinho, né? 3 não, vai. Um gol de Lucero, outro de Marinho e o de Iago Pikachu, né? Iago Pikachu, Fortaleza vira, né? Ceará Atlético Mineiro, Ceará 3x0, né? Com hat-trick de Pedro Raul, né? 3 de Pedro Raul, né? Do Pedro Raul de Airon, sei lá. Né? 3x1, né? O Atlético Mineiro Galata pode fazer alguma coisa com o Hulk, né? Com o Gustavo Scarpa, né? Ou com o próprio Rubens, né? Juliano, sei lá. Né? Mas vai dar Atlético, vai dar Ceará, desculpa, contra o Atlético Mineiro, Galo, né? E Corinthians e Vitória, agora voltando pro jogo do Corinthians, né? Contra o Vitória, o Corinthians vai vencer, né? O Memphis Depay, né? Corinthians com Depay, né? O Memphis Depay, né? O Hector Hernandes, hoje o Hector Hernandes tá jogando, né? Tem o Romero no banco, né? Ângelo Romero, o Rodrigo Garro também, né? O principal destaque é o Rodrigo Garro, né? O melhor jogo do Corinthians, hein? Do banco de reserva, o Rodrigo Garro. Depois tem o Igor Coronado também, né? O próprio Romero, Ângelo Romero, time interessante, né? O Thales Magno também tá jogando, né? O Thales Magno. Os únicos que falam que o Corinthians tem, né? O Yuri Alberto, né? Que se lesionou, teve aquela lesão na costela no jogo do Atlético Mineiro contra o Galo lá na Arena MRV, em BH, né? Só ano passado, né? Sábado passado. Teve uma lesão na costela, só depois da Copa do Mundo de Clubes, né? No Mundial de Clubes nos Estados Unidos. O Yuri Alberto é uma pena, né? Artilheiro do Corinthians e tudo mais. Tava marcando gols, jogos, aquele jogo de Santos, no Horizonte, Copa do Brasil. Enfim, Yuri Alberto, né? E o Carrilho também não tá, André Carrilho. Teve um incômodo na parte posterior da coxa, né? Tá fora. Um desconforto, não conforto, né? Enfim, ontem, inclusive, teve uma polêmica, né? Nos bastidores do Corinthians, né? Sim, lá no Parque São Jorge, né? O Augusto Melo voltou a ser presidente. Por que eu falo isso? Porque a gente sabe que ele foi impeachment na segunda-feira, né? Você viu o processo de impeachment, impeachment. A gente tinha assumido dizer Osmar Stabile, né? Osmar Stabile, o Stabile, né? Como quer dizer, né? Só que ontem teve até confusão, inclusive até a polícia, né? Assim, até a polícia lá, as duas polícias, a polícia militar e as polícias principais polícias, né? A polícia militar, né? Do estado de São Paulo e a polícia civil de São Paulo, né? A polícia militar e a polícia civil, né? Lá no Parque São Jorge, é a sede do Corinthians, sede social do Corinthians, né? Do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Enfim, lá em São Paulo, né? Capital paulista. Mas de qualquer forma, né? Eu acho que o Corinthians consegue vencer hoje Vitória. Eu vou falar a escalação. O Corinthians tá vindo pro jogo, né? Com o Hugo Souza no gol, não. O Souza convocado pra seleção brasileira. Inclusive o técnico da seleção brasileira, né? Do Brasil, né? O Carlo Ancelotti, né? O Ancelotti tá assistindo o jogo lá na Neoquímica Arena de São Paulo. Por motivos óbvios, né? Não só porque ele convocou apesar de só ter um jogador, só que ele convocou de fato, que é o Hugo Souza, né? Tanto pra ver o Hugo Souza, né? O goleiro, né? Que não vai ser, assim, titular, né? Vai ser reserva, creio que vai ser. Eu botaria como titular. Mas o titular vai ser o Alisson, né? Que é o goleiro do Liverpool, né? Como todo mundo sabe. Reserva imediata do Ederson do Manchester City, né? Se vão estar no Mundial de Clubes, Copa de Clubes. O Alisson não, né? O Liverpool não, mas o City sim, que foi campeão da Champions recentemente, 2023, né? E tudo mais. Mas enfim, de qualquer forma, né, galera? Enfim, além de pra ver o Hugo Souza, obviamente, pra já reconhecer o estádio. Por que eu falo isso? Porque o Brasil, né, o Carlos Ancelotti estreia contra o Equador, de fato, fora de casa. Aí vai querer o Equador, mas depois, né, vai jogar em casa contra o Paraguai. E vai jogar na casa do Corinthians, na Neoquímica Arena, em São Paulo, né? Isso mesmo. A seleção brasileira treina, né, no CT do Corinthians, né, o centro de treinamento, né, o Joaquim Grava, o doutor Joaquim Grava, né, como ele sabe, não. O Joaquim Grava, né, em Capital Paulista, e joga na Neoquímica Arena, né, em São Paulo. Contra o Paraguai, né, seleção Paraguai do Romero, né, do Ângelo Romero, muito interessante, né, e contra o Equador, né, Valência, né, do Internacional, né, do Inter, do próprio Félix Torres, né, o Corinthians também foi convocado e tudo mais, né. O Corinthians teve o Hugo Souza, né, para convocar para a seleção brasileira, o Martínez, né, o José Martínez, né, para a seleção venezuelana, né, o Carrilho, o André Carrilho para a seleção peruana, né, o Romero para a seleção do Paraguai e o Félix Torres para a seleção do Equador, né, convocados nessa data FIFA, nas eliminatórias. E depois, basicamente, eles vão ter um tempo, né, pra descansar, né, pra treinar, né, e pra treinar bastante o time do Corinthians. O Dorival Júnior ajustar esse time na Copa do Mundo de Clubes, na pausa, tudo mais. Mas enfim, voltando pro vídeo, né, como já falei, a situação do Corinthians do jogo de hoje, esquema tático. Basicamente o 4-3-3, né? Com o Hugo Souza no gol, né, galera? Desculpa. Hugo Souza no gol, né? Hugo Souza, Mateusão, né? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, né? Na defesa, né? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu na defesa, meu campo. No começo tava com o Ranieri, só que o Ranieri saiu, né? Entrou Martínez. Eu tava com o Maicon, Ranieri e Breno Bidon. Aí saiu e entrou Martínez. Então agora tá Maicon, né? Martínez, né? José Martínez, né? Martínez e Breno Bidon. Meu campo. E no ataque, né? Com Memphis Depay, né? Joga na esquerda, né? Thales Magno na direita e o Hector Hernandes, né? O centroavante, né? Hector Hernandes. Espanhol, bom, né? Inclusive, só fez 2 gols até agora com o Corinthians, né? Falta marcar um gol jogando em casa agora, né? Enfim, tem que marcar mais gol, né? Você tá lento pra ser dele, óbvio que também não tem tantas oportunidades, né? Reserva, né? Reserva imediata do Yuri Alberto. Agora, pelo menos dá pra aproveitar a lesão do Yuri Alberto pra marcar um gol nesse jogo de hoje contra Vitória, né? Se deixar acabar com um gol, 2 gols, 3 gols, né? Hat-trick, acabar com o jogo desse dia, né? A partida. E depois no próximo jogo contra o Grêmio, né? Que é dia 12 de junho, o último antes da Copa do Mundo de Clubes, lá na Arena do Grêmio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, capital gaúcho. O próximo jogo do Corinthians, né? Daqui a 11 dias.
Enfim, também tem Fortaleza Santos, pra passar Record, né? Record na Casa TV e tudo mais. Lembra que o jogo tá passando ao vivo na Record, né? Na Record TV, né? Na Casa TV, né? O jogo tá passando ao vivo na Record, né? Na Record TV, né? Na Casa TV e no Premiere, né? No Premiere, né? Na Record, né? Na Record TV, né? Na Casa TV e no Premiere. Na Record, né? Na Record tá passando com a narração do Kleber Machado, né? Os comentários do Dodô, né? Dodô, Maurício Noriega, né? E o Salve Espirão Fagundes Filho, comentário de arbitragem. Mas o Maurício Noriega tá no estádio, né? No campo. Mas conta mesmo assim, né? E a Paloma tosse também lá no estádio, né? A Paloma tosse. Apresentador na Record, né? E na Casa TV, né? No Casimiro Miguel, com o próprio Luiz Felipe Freitas, né? Luiz Felipe Freitas, que é o narrador sempre, né? O Luiz Felipe Freitas, né? O Luizão, né? O Casimiro Miguel, né? Assim, enfim, o Jadson, né? Se não tiver enganado, ele jogo do Corinthians e Guilherme Beltrão, né? Enfim, a informação que eu tenho, né? E lá no estádio tá da Natália, né? Parece o Vão, sei lá, Vão, sei, né? Deve ter alguém, né? Enfim, não importa. Que tá participando da transmissão. Sou eu, Rafael Maglissar, né? Não tô falando isso, né? Falei. Mas enfim, realmente o jogo passa na Record, né? Na Record, né? Na Record TV, né? Canal 7407, na Sky. Acho que Vivo, claro, também, né? As outras emissoras. Na Record, né? Enfim, é na Casa TV, no canal do YouTube da Casa TV, que mais de 19 milhões de inscritos. Também vai transmitir a Copa do Mundo de Clubes, né? A Casa é junto com a Globo, né? A Globo, né? TV Globo e a Casa além da DAZN, né? Que é o serviço de streaming. Inclusive, DAZN transmite, né? A Série C do Brasileirão, que é a MLS, Major League Soccer, né? MLS é na verdade, a Major League Soccer é na Apple TV, né? O time do Messi, né? Inter Miami, né? Que ganharam ontem o Columbus Crew, né? Com 2 gols do Messi, né? Com os times reverentes. Um dos Soares, né? Pistol dele e tudo mais. A Inter Miami vai enfrentar o Palmeiras, né? Mundial de Clubes, né? Copa do Mundo de Clubes. O terceiro jogo do Palmeiras é isso. O primeiro contra o Porto, né? Futebol Clube Porto, missão, né? Portugal. Depois contra o Ali do Egito, né? O Ali do Egito. O Palmeiras, inclusive, já enfrentou recentemente, em 2022, uns 3 anos atrás, 2021, sabe? 2022. E depois Inter Miami, né? Mas enfim, só pra finalizar, né? Acho que o Corinthians consegue sim vencer o Vitória, né? O vídeo fica muito longo, né? Agora sim, tem que chegar mais, finalizar, né? Jogar futebol pra frente, ofensivo, né? Jogadores saírem rápido em velocidade, né? Os contra-ataques, né? As transições ofensivas, defesa ataque, né? Transições defensivas, né? Ataque e defesa, voltar pra marcar, né? Ajudar na recomposição defensiva, né? Fazer uma tabela de triangulação, envolver a defesa do Vitória. O Memphis Depay, né? Partir pro drible, né? Que o Memphis é bom no drible, né? O Thales Magno, o próprio Thales Magno também é muito bom no drible, né? O Thales Magno Memphis, melhor. O Hector Hernandes, né? Jogos ofensivos são bons no drible, né? Na finalização, fazer gols, né? Botar a bola na rede, o time do Corinthians vencer, né? Se recuperar da eliminação absurda, como, né? O Corinthians sofreu no meio de semana. Esse jogo, né? O Corinthians Vitória, jogo dos eliminados na Copa Sul-Americana, como eu já falei no vídeo, né? Eu vou repetir, né? O Corinthians perdeu por acá na Argentina, né? Lá no Tomás Dúvida, Cola Palácio, Buenos Aires, capital argentina, e o Vitória perdeu lá no Equador, em Quito, né? No estádio Olímpico da Atahualpa, para a Universidade Católica, né? Equador. As equipes buscam se recuperar na competição, né? Então o Corinthians tem que vencer o Vitória, é importante, né? Importante vencer o Vitória. Para não sair nada que seja a vitória, nada de empate, muito menos derrota, né? Muito menos derrota. Será trágico, né? Que é do Dorival Júnior, a pressão tá grande, né? Então o Corinthians tem que vencer o Vitória, né? O Vitória. Para o boa vitória, goleada, 5x0, né? O Corinthians vai fazer saldo, inclusive fazer saldo demais. Óbvio, o importante é a vitória. Vitória contra o Vitória, né? Vencer o jogo 1x0, 2x0. Mas se puder vencer de 3x0, 4x0, 5x0, nada mal, né? Pra mim, você 5x0 Corinthians, né, cara? Hat-trick, né? 3 gols do Memphis Depay, né? Memphis Depay. Um gol de Hector Hernandes, né? De Hector Hernandes. E outro gol de Thales Magno, né? Pronto, acabou. Ou do próprio Rodrigo Garro, né? O Rodrigo Garro tá voltando, lesão, tudo, né? Ele não fez gol ainda. Enfim, até porque ele também não marcou, né? Não marcou gol, né? Podia ser um gol importante por ele ter desclassificado do Huracan na Argentina, Sul-Americana, ele não marcou, né? Contra o Huracan. Então, hoje o gol do Rodrigo Garro, né? Vindo do banco. O próprio Palmeiras, o Igor Coronado, mas eu acho que cara hat-trick, né? 3 gols do Memphis Depay, quero que o Depay ganhe a bola de jogo, né? Memphis, né? Ele não marcou nenhum hat-trick mesmo do Corinthians, o Yuri Alberto já marcou, né? Yuri Alberto. Então, 3 gols, né? Hat-trick, né? Do Memphis Depay, né? Do Memphis Depay, um gol do Hector Hernandes e outro gol do Garro, né? Do Rodrigo Garro, né? Rodrigo Garro. 5x0 Corinthians contra o Vitória. Passar o carro, atropelar. Tem que jogar esse futebol pra frente, precisa sair em velocidade nos contra-ataques, né? Joga lá atrás, né? O Mateusão, né? O Mateuzinho na direita, o lateral esquerdo, Matheus Bidu, né? Matheus Bidu, né? Chegar na área, finalizar, né? Dar um passo, né? Pro Hector Hernandes, né? Cruzar a bola pro Hector Hernandes, pro Memphis Depay, né? Pro Memphis, né? Pro Thales Magno, né? Os atacantes, né? Os centroavantes, né? Se movimentarem pra finalizarem, né? Fazer gol de cabeça, né? Chutando, né? Fazendo voleio, batendo no peito, né? Chutando um golaço, Zílio Pito contra o Vasco, né? Enfim. Ou seja, chegar na área, finalizar, fazer os cruzamentos, né? Os laterais serem mais ofensivos, os zagueiros adiantar mais ali, né? Para participar da construção do jogo. O time do Corinthians tem que vencer esse jogo, é importante, né, galera? Então acho que o Corinthians consegue vencer, né? Mas enfim, né? De qualquer forma, vocês vão poder comentar. Se o Corinthians acha que vence essas partidas, se o Corinthians ou Vitória, isso vai terminar empate, né? Lembra que se terminar empate, não tem prorrogação, muito menos pena das massas, apenas. Até porque o Brasileirão pontos corridos, né? O jogo da 11ª rodada, né? Competição, né, galera? Roda 11. Já deve ter começado assim no tempo, né? Mas enfim, então já sabe, né? Fez o vídeo, né? Fez o vídeo, já sabe. Se gostou do vídeo, deixa um like, né, galera? Senta um like, não custa nada, né? Pra você pagar, pra você cadastrar de graça, né? Gratuito, né? Deixa um like, né? Senta um like, né? Se inscreva no canal, comenta, compartilha pra fortalecer o canal, né? Fortalecer o canal. A gente chega logo aos 1000 inscritos, as 4 primeiras assistidas, né? Ativa o sino, né? Ativa o sino das notificações, né? O sinão, né? Que sim, né? Das notificações. Mas sempre que eu postar um vídeo no canal do YouTube, como eu postei 2 já hoje, né? Santos e Botafogo, e agora esse jogo do Corinthians, né? Contra o Vitória, né? O Vitória e Botafogo pro 1x0 gol do Arthur, e agora esse Deus com a Vitória do Corinthians, né? Contra o próprio Vitória, né? Com o hat-trick, né? 3 gols do Memphis Depay, não importa o gol do Memphis Depay, não importa, né? O Memphis Depay, o do Hector Hernandes, o Thales Magno, quem for, né? O próprio Rodrigo Garro, né? O Romero e o Coronado, né? Enfim, vocês comentarem, vocês poderem falar, comentar, né? Ver o meu vídeo, né? Então,
Então deixa o like, né? Se inscreve no canal, comenta, compartilha com vocês no canal, né? Ativa o sininho pra vocês receberem as notificações, né? Valeu, falou e fui! Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians! Salve! Eu até esqueci do Corinthians, né? Que é Corinthians, porra! Salve o Corinthians! Corinthians, campeão dos campeões! Eternamente dentro de nossos corações! De tradições e glórias mil, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. De tradições e glórias mil, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Que é Corinthians, pô, que é Corinthians. É Corinthians, respeito Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista, CCPS, Clube Corinthians, Paulista, né? Mas na Corinthians, 5x0, né? Retro, né? 3 gols de Memphis Depay, 1 gol de Hector Hernandes e outro de Rodrigo Garro, 5x0 Corinthians contra Vitória. Valeu, falou e fui, até o próximo vídeo. Bom jogo, passar um vídeo na Record TV, né? Na Record, né? Casa TV no Premiere, né? Valeu, falou e fui, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Vai, Corinthians, vence o jogo. Valeu.